Boa noite. Eu entrei aqui sem querer, eu acabei saindo, mas já estamos aqui novamente para conversarmos hoje com a doutora Nalian Sintra. Vou colocar o tema aqui da nossa live, então. Sejam todos bem-vindos. Envia aviãozinho aí para os colegas acompanharem a gente, porque hoje o tema aqui é um tema bem gostoso de conversar e bem inovador. Então, nós vamos falar hoje sobre mediação e conciliação com a doutora Nalian. Vamos lá, tô colocando o tema aqui. Sejam todos bem-vindos. Vou colocar o tema e fixar, porque aí quem for entrando não fica perdido. A gente vai falar sobre mediação e conciliação, novas realidades e novas perspectivas, com a presidente da Comissão de Mediação e Conciliação em Arbitragem aqui da nossa seccional aqui do Mato Grosso, a doutora Nalian. Deixa eu ver se ela já entrou aqui. Seja bem-vinda, doutora Laudilene, Laércio, Priscila, Reinaldo, Eduarda, Jéssica, Jenny, sejam todos bem-vindos. Bruno. Deixa eu ver se a doutora já entrou aqui, gente. Então a gente vai conversar. Eu tô bem feliz de fazer essa live aqui para conversar de forma bem direta com os advogados aqui de Sinop, do Mato Grosso e, quiçá, do Brasil e do mundo, não é verdade? Falar de um tema que me é tão quisto. Então vamos lá, deixa eu ver se a doutora já tá aqui. Não. Deixa eu ver aqui, gente. Acontece. Tecnologia é uma bênção, mas... Isso. Entrar na live. Deixa eu mandar aqui pra ela, que eu acho que tá... Mas fiquem aí, tá? Mandem, por favor, convidem os colegas para estar com a gente. Eu enviei aqui. Em direct. Mas vai dar tudo certo. Enquanto isso, eu vou me apresentar. Eu sou a doutora Daniele Anjos, sou advogada aqui na cidade de Sinop, sou mediadora judicial pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso, sou mediadora extrajudicial também, sou árbitra, sou especialista em Online Dispute Resolution, sou especialista em Direito em Advocacia 4.0 pela Universidade Portucalense. Aqui ela entrou. De Portugal, e sou uma entusiasta, assim, sou membro, né, da comissão de mediação aqui da nossa subseção e amo falar de mediação, conciliação, arbitragem. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Boa noite. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda. Obrigada, doutora Daniele, tudo bom? Estava Tudo ouvindo aqui bem. a doutora. Eu estava aqui conversando, eu falei, gente, e eu tinha acabado de conversar com a doutora Nalian e disse que falo muito, né? E falo bastante. Se me deixar, eu só falo, eu só vou falando. Doutora, é um prazer ter você aqui com a gente para conversar sobre mediação e conciliação, porque aqui é um ambiente mais tranquilo, né? Que a gente tem mais informalidade, então a gente consegue conversar, tá mais perto das pessoas, mesmo que distantes, nós estamos próximos aqui pela telinha, né? A gente consegue interagir. Inclusive, eu estou em Sinop, a doutora está em Cuiabá e a gente está aqui, está conversando, está se vendo, e isso é muito gostoso, né? Isso é Nesse ótimo. momento que a gente está passando. Eu vou apresentá-la, então. Oi, doutora. Isso. Tá me ouvindo? Tô ouvindo a doutora, quero agradecer o convite. Muito obrigada, tá, pelo convite. É um prazer estar conversando com vocês aí de Sinop, toda a região. E eu fico muito feliz da gente poder cada dia mais divulgar e conversar sobre temas que para mim é uma verdadeira paixão, tá? Muito obrigada.
Ai, que bom. E eu também. Hoje a gente vai conversar bem gostoso aqui, porque eu tenho certeza, acompanho o trabalho da doutora, nós somos duas apaixonadas, né, doutora, por Com mediação, por certeza. conciliação. Então vamos lá. Então, a doutora Analian Sintra Machado, ela é advogada, sócia do escritório de advocacia Machado e Sintra, advogados associados, é especialista em direito de família e sucessões, é mediadora extrajudicial, é presidente da comissão especial de conciliação da OAB Mato Grosso, desde a gestão de 2017, membro consultor da Comissão de Mediação e Conciliação da OAB Nacional, é membro do IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família, e cursou técnicas avançadas de negociação e Sketchwork Negotiation Skill. Então, isso aqui é só um resuminho, gente, do currículo dessa mulher maravilhosa, que eu acompanho o trabalho há algum tempo já. E é muito gostoso conversar, estar aqui conversando com a doutora. Doutora, então hoje a gente vamos nos adentrar aqui efetivamente ao tema, né? Gente, antes da gente entrar, eu quero dizer para vocês que nós vamos deixar os comentários abertos, fiquem à vontade para enviar questionamentos, dúvidas. Eu entrei em contato com alguns colegas durante aí a semana e colhi algumas dúvidas, mas não foi possível nós falarmos com todos, então este é o momento que vocês, né, têm para nós conversarmos aqui, aproveitarmos aí a doutora Analian, para nós conversarmos e tirarmos algumas dúvidas que vocês venham a ter, né, que nós tenhamos a respeito da mediação, da conciliação e quais são aí as novas realidades e perspectivas que nós temos em relação a esse tema. Então, fiquem bem à vontade para perguntar. Doutora, então a gente começa falando isso. A gente começa então falando. Esse ano é um ano bem especial, né? Porque nós temos 3 aniversários bem importantes: o aniversário da Lei de Mediação, da 1340, de 5 anos, do novo CPC, que traz a mediação como uma possibilidade, né, de resolução dos conflitos, e a gente fala aí da resolução 125 do CNJ, que é bem importante, e ela completa 10 anos. Gente, vocês estão me ouvindo e vendo bem? Eu acho que caiu aqui. Deixa eu... Oi, doutora. Oi. Apareceu uma imagem aqui para mim. Sim, estou te ouvindo. Estava te ouvindo tranquilo. Tá, então tá. E aí comemoramos 10 anos da resolução 125. Isso, da resolução 125. Mas a gente sabe que nós ainda temos um longo caminho a trilhar e que a gente precisa falar mais de mediação, precisamos nos especializar mais, porque a gente fala hoje de um sistema que nós não temos uma porta só. Essas legislações que a gente fala aqui, né, que eu citei, e mais algumas, e são as principais, a gente diz aí que a gente chama de sistema multiportas, né? E nós vemos que nós, advogados, nós precisamos nos inteirar e sabermos o que é esse sistema, porque não dá mais para não saber, né? E aí a gente entra na mediação e conciliação. E, infelizmente, eu falo isso com um pouco de dor, a gente sabe que nós, enquanto classe, não sabemos ainda, às vezes, o básico, mesmo depois de tanto tempo. A gente não sabe qual é a diferença entre mediação e conciliação. Muitos de nós, e eu digo, né, como classe, nós acreditamos que qual é a diferença entre mediação e conciliação? É a mesma coisa. E a gente sabe que não é a mesma coisa, né? É bem importante a gente... Então, eu acho que seria bem importante nós iniciarmos a nossa fala, a nossa conversa aqui, nesse caminho, já diferenciando, né? O que é a mediação, o que é o Instituto da Mediação e o que é o Instituto da Conciliação. Ótimo. Tá. Realmente, nós temos vários aniversários aí a ser comemorado este ano. Mas eu também aproveito esse mesmo momento para dizer que estamos num momento muito propício para cada vez mais propagarmos a mediação, a arbitragem, a negociação, a conciliação. Por quê? Hoje nós estamos vivendo assim, por comunicação visual, né? Por sistemas que nos permite estar no mesmo lugar, mas não estar no mesmo lugar. Hoje nós temos o judiciário com as portas literalmente fechadas, né? Então, hoje, se a gente precisa de um processo físico, nós não conseguimos ir até ele. Apenas os processos virtuais que estão em andamento e ainda assim com as suas, com algumas restrições, né? Então, hoje, por exemplo, para fazer uma citação de um novo processo, a gente sabe que não é tão simples assim. Mas, enfim, temos tudo isso para comemorar nesses anos que se passaram dos 5 anos da lei, os 10 anos da resolução 125 e o aniversário também do CPC.
E o próprio CPC, que eu falo que ele foi o principal divisor neste momento, sendo que o CNJ já nos falavam, vai, advogado, busque os métodos de solução de conflitos, nos procure quando for necessário, né? Busque, busque, busque. E nós ainda estávamos com aquele, né? Como? Será que pode? Será que não pode? Veio a lei, né? 13.125 de mediação, mas eu acho que o grande start foi com o CPC. Porque o CPC, ele, com o artigo 334, entre outros artigos, foi dizendo da necessidade de buscar outros métodos diferentes ao judiciário, né? Então, eu acho que o CPC, ele foi a grande mola propulsora para a própria advocacia. Então, o próprio CPC, ele nos obriga e não tem mais como voltar, algo que a gente já poderia ter previsto que não tínhamos mais como receder. Então, o CPC ele vem mais firmemente dizer, busque outros métodos de solução de conflitos, né? Mas a sua pergunta, ela é uma pergunta realmente bastante interessante, porque por mais que para mim, para você, que já estamos atuando nos métodos de solução de conflito diversos, né? Porque eu já vi o seu currículo também, é bem interessante ali, né? Já tem uma prática nisso, pode ser trivial, mas para o dia a dia não é, porque realmente tem um momento que eles se assemelham, né? Então, essa linha é tênue, então deixa todo mundo muito confuso. Mas, basicamente, como que a gente compreende a diferença de uma e de outra? A conciliação e a mediação tratam-se de matérias distintas, né? Tratam-se de matérias em que não existe um laço, um relacionamento muito forte entre as partes. Então, a conciliação, ela é mais prática, ela não tem sentimentos envolvidos, ela não tem uma relação com as pessoas envolvidas, não são partes que têm envolvimento. Por exemplo, quando que eu utilizo a conciliação? Quando, por exemplo, eu bato um carro. Eu bati um carro, nunca vi a pessoa na minha vida, não tenho pretensão de continuar e quero que ela pague o que estragou, acione seu seguro, pronto, acabou. Doutora, eu não sei. Gente, vocês estão ouvindo? Para mim, cortou aqui. Não sei se. Acho que cortou. Voltou. Espera aí, vamos ver. Isso, agora voltou. Isso, voltou. Então, eu comentava, aí a conciliação a gente busca, eu tenho uma relação com a seguradora do carro, eu tenho uma relação com o banco. Então, são os casos que eu vou levar para conciliação, né? Então, ali a gente resolve por meio de conciliação. Já a mediação, quando é que eu vou buscar a mediação? Olha, eu vou buscar a mediação quando eu tenho um conflito com o vizinho, por exemplo. Um vizinho, uma pessoa que mora ali no lado da minha casa há 10 anos. É uma pessoa que a gente tem que ter um bom convívio. É uma pessoa que você vai estar ali por perto. No dia que eu precisar de uma xícara de café, ele vai ter ali para mim. O convívio no direito da família, né? A mediação casa perfeitamente com a família. Uma relação, por exemplo, de um escritório de advocacia, onde os sócios não estão conseguindo se compreender, né? Até para cortar, até para ceifar mesmo o relacionamento da sociedade. Então, mas existiu uma história entre aquele sócio. É assim como na família, existe uma história naquela família que deve ser olhada. Então, o mediador, que é uma terceira pessoa imparcial, uma pessoa de confiança das partes, ela vai analisar esses pontos e vai ter essa expertise e mostrar para as partes o quão é importante em solucionar o problema e manter a relação, né? Então, busca-se muito manter a relação. Por isso que a mediação, nós falamos que ela busca a paz social. Porque através da paz social é possível haver um bom convívio, né? Humano, um bom convívio social, né? Porque é muito ruim você estar ali, por exemplo, tem um conflito na família e você não fala, por exemplo,
com uma cunhada ou cunhado, enfim. É manter um convívio familiar. Ninguém tem obrigação de gostar de ninguém, mas temos obrigação, sim, de manter um bom convívio, um bom respeito, né, no nosso dia a dia. Então, basicamente, a distinção entre ambas são essa. Lembrando também que o conciliador, a pessoa também é terceira, neutra e imparcial. São pessoas que não têm interesse naquele conflito. Ela tá ali para ter um olhar, bateu o carro, quem tem que pagar, quem não vai pagar, por quê, o que está acontecendo, você pode pagar assim, pode pagar assado. É fazer aqueles ajustes, né? Geralmente são relações advindas de contratos, né, doutora? São relações contratuais na conciliação, né? Exatamente, Exato. Relações contratuais. Doutora, aproveitando, conta pra gente a diferença, que é bem tranquila também, quais são os métodos autocompositivos e os heterocompositivos. A gente recebeu essa pergunta. Qual é a diferença? A gente fala autocompositivo, eu até teve alguém que comentou aqui falando autocomposição, mas a gente sabe que pode nos parecer tranquilo, mas que no dia a dia faz a diferença saber, né? Qual é a diferença desses métodos? Basicamente, métodos autocompositivos. As partes, né, né, as partes buscam solucionar o seu conflito. Seja em busca com auxílio de um terceiro neutro imparcial, né, em que essa pessoa não vai dar decisão, ela vai estar auxiliando a chegar à solução do conflito. Então, as partes que vão olhar, poxa, realmente, eu tenho uma relação contratual com o meu banco, e se o meu banco puder me ajudar, assim, e tem o conciliador ali que vai estar olhando para a minha realidade e a realidade do banco e vai nos auxiliar a resolver aquele conflito. Então, nós resolvemos o conflito, o banco e a parte, através de um auxílio, né? Já na heterocompositivo, nós temos uma imposição, nós temos uma determinação. E essa determinação pode ser oriunda de uma decisão judicial, né? Que é o terceiro também, que é o juiz, que ele determina o que tem que ser feito, ou através de uma sentença arbitral, que também é um terceiro, né? Então, a heterocompositiva, a gente tem uma determinação, tem uma obrigação que deve ser feita que foi determinada por um terceiro. Na autocompositivo, não. Na autocompositivo, as partes solucionaram o seu conflito. Seja por intermédio de mediadores e conciliadores, ou entre eles mesmo, que poderia muito bem acontecer. Através, por exemplo, de uma negociação direta, né? Eu, por exemplo, adoro a negociação. Eu utilizo muito a negociação. Eu gosto demais também de negociação. E é bem importante a gente falar da negociação, não é o nosso foco, né, falar da negociação aqui, mas é importante a gente falar porque a negociação, ela entra. Alguns doutrinadores a mencionam como sendo um meio adequado de resolução de conflito. E a gente diz aqui que o negociador, é importante ressaltar que o negociador não precisa ser imparcial, né? Inclusive, eu gosto muito de dizer que o advogado, ele pode atuar e deve, né, atuar como negociador. Né? Só que eu gosto de dizer também, doutora, que a gente precisa ter técnica, né? Até quando a gente leu aqui o teu currículo, você fez uma formação em negociação, tem as ferramentas. Eu sempre falo, gente, pegar o telefone, ligar para outra parte e fazer uma proposta sem nenhum preparo, não dá para a gente chamar isso de negociação. Né? Porque a gente precisa estar preparado, você precisa ter ferramentas para fazer aquilo, você precisa conversar com a outra parte, não é ler o vademecum para ela que vai trazer aí, de repente, a solução para aquela controvérsia, né? Com certeza. Não sei se a doutora concorda comigo, mas... Não, sem sombra de dúvida. Eu acho que para uma boa solução de um conflito é importante... Primeiramente, eu vejo que é conhecer, ter noção profunda do caso. Isso eu falo como advogada, não estou falando como mediadora. Conhecer o caso profundamente, saber de um procedimento no todo, né? E utilizar as técnicas da negociação, né? Técnicas que poderão vir auxiliar ali. E são várias, né? São várias ferramentas. Num curso que eu fiz, eram 23 técnicas que eles elaboraram. Esse último que você falou. Né? Harvard já tem eu até menos, trouxe aqui, ó. Eu até trouxe o livro clássico de Harvard. Esse daí
Como chegar ao sim. Isso aqui eu digo que é quase como se fosse uma iniciação, né? E é bem importante a gente saber e se apropriar dessas ferramentas, porque isso vai trazer um ganho no nosso trabalho, no desenvolvimento aí do nosso dia a dia como advogado. Porque a gente não pode confundir, e a gente entra agora nessa questão do eu, Daniele, né, a Nalian, enquanto mediadoras, não somos, quando estamos atuando como mediadoras, nós não podemos atuar e não somos advogadas aí. E é bem importante a gente falar disso, porque existe essa confusão. E como hoje a gente está falando diretamente para advogados, eu acho que é bem importante. O advogado, o mediador que também atua, ou o advogado que também é mediador, a gente precisa ter esse cuidado. Existe a previsão legal, quais são os princípios que a gente precisa observar. Existe aí a diferença bem grande, mas também tem um mito, e eu falo que é um mito que eu sempre, quando faço lives, eu recebo essa pergunta. O mediador, ele precisa ser advogado? Ele precisa ser bacharel em direito? Qual que é a diferença da formação do mediador extrajudicial para o mediador judicial? Existe essa dúvida e ela é muito recorrente, né? Então, acho que é bem importante a gente falar disso. Não precisa. Não há essa necessidade. Muito pelo contrário, né? Eu gosto muito de conhecer o currículo do mediador antes de levar para uma mediação. Por quê? Porque tem mediadores que, para mim, vai ser mais interessante que tenham outros conhecimentos, outras técnicas diferentes da advocacia, né? O mediador, ele não é um concorrente. O mediador, ele é uma pessoa que auxilia o advogado. E, na verdade, o papel principal é do advogado. É ele quem exerce, é ele que dá a segurança jurídica para o cliente, é ele quem vai estar norteando o cliente, né? Então, é bem diferente a formação de cada um. Então, precisa ser advogado? Não. Pode ser advogado? Pode. Né? Pode ser sim advogado, sem sombra de dúvida. Eu sou advogada, você é advogado, mas não necessariamente necessita ser um advogado. Temos psicólogos excelentes mediadores, temos engenheiros excelentes mediadores, médicos mediadores, assistenciais, enfim, temos diversos profissionais que atuam e são de outras áreas, diferente do advogado, né? Agora, o advogado, sim, cabe a expertise em saber buscar um bom mediador, saber levar para uma mediação. Então, isso tudo, eu gosto sempre de falar, Daniele, que precisa que o advogado saia do comodismo, tá? Então, eu acho que é muito fácil a gente discutir, falar, nossa, porque o mediador veio tomar meu lugar, Não, gente, vamos virar a página, já deu, né? A gente já não veio para tomar lugar de ninguém. Muito pelo contrário, tá na hora da gente aprender a estudar um pouco mais e buscar os outros meios, que não necessariamente é a mediação, né? É também outros, né? Outro instituto que eu gosto muito é a arbitragem. Então, nós temos hoje a possibilidade de ter em contratos cláusulas med-arb, que você passa uma mediação e depois vai para uma arbitragem. Então, e você tem resultados fantásticos. Eu né? acho que aqui agora no cortou. nosso estado. Isso, voltou. Tá. Tanto aqui no nosso estado, quanto, na verdade, outros estados, isso já é uma grande realidade. Nos contratos, colocar a cláusula med-arb. É muito tranquilo quanto a isso. É verdade. Né? Então, assim, não tem nada a ver uma pessoa com a outra. Pode ser mediador, o advogado pode ser mediador, mas até no começo de uma fala, alguma pergunta que eu falei, aqui eu estou falando como advogada. Porque temos que entender que na hora que está atuando como a gente tem que deletar alguns conhecimentos jurídicos para poder dar o melhor da técnica da mediação, né? Exato. Então, tem que ter esse conhecimento, sim. Eu gosto de dizer que nós, enquanto mediadores, quando eu estou atuando como mediador, eu preciso conhecer muito mais da alma humana, da essência do ser humano e daquelas pessoas mesmo, do que conhecer de legislação. Porque a gente sabe que, enquanto mediador, a gente não tem essa obrigatoriedade, não é verdade? E é por isso que é tão importante a presença do advogado, né, durante a sessão, durante a audiência. E, assim, eu não concordo muito com o legislador quando ele coloca
E digo isso na prática mesmo, quando ele coloca lá a opção da parte, em âmbito extrajudicial, de ter ou não, de estar ou não assistido por um advogado. Porque na prática, a gente que vivencia a prática da mediação, da conciliação ali no dia a dia, a gente sabe a falta que isso faz. Porque a parte nos procura aqui, né, na Câmara, ou ele nos procura enquanto mediador ad hoc, que a doutora já vai explicar qual que é a diferença aí, e eu sempre digo, procure um advogado, porque vai fazer toda a diferença, porque no meio da sessão você vai ter e vai precisar ser orientado de forma jurídica. E eu não vou fazer isso enquanto mediadora. Né? Não, e nem então, pode, assim, né? É proibido. E nem é posso, né? Exatamente. É proibido, né? É bom a gente ressaltar que é proibido aqui, né? Mas o que acontece que existem, né? Aqui no Instituto eu acho que eu nunca fiz, na verdade. Eu estou aqui tentando recordar, mas eu acho que eu nunca fiz um procedimento sem estar assistido por advogado, porque a gente estimula, porque a gente sabe a diferença que faz. Porque eu, enquanto mediadora, eu deleto, é igual você falou, eu deleto a Dani advogada. Eu deixo ela lá no cantinho dela e falo, não, aqui agora eu sou mediadora. Então, eu acho que é bem importante. E já introduzindo, doutora, foi uma outra pergunta que a gente recebeu também, quais são os tipos aí de mediador? Tem o mediador ad hoc, tem as câmaras, onde eu posso procurar? Porque existe a previsão lá no CPC da audiência, mas tem a mediação, a conciliação, existem outros institutos, e nós vamos conversar sobre eles em outros momentos, né? A gente pode falar de dispute boards, né? Existem outros, mas nos atendo aqui à mediação e à conciliação, qual que é ali as formas, né, de formação, quais são os tipos de mediadores, vamos colocar dessa forma, que existem. Eu posso procurar em âmbito extrajudicial, como que se dá isso? Podemos, aliás, eu gosto muito. Eu acho importante a gente buscar, sim, os outros... porque bom, depois eu te dou meu parecer lá na frente. As diferenças, vamos lá. As diferenças, nós podemos buscar como a mediação. Nós podemos buscar através de mediadores ad hoc. Quem são os mediadores ad hoc? São mediadores que podem ser judiciais e extrajudiciais, que eu contrato ele, ó... Eu estou com um conflito, você tem um perfil de mediador que vai poder ter o olhar para este conflito e vai poder me auxiliar. Esse mediador, ele pode ir ao escritório da advocacia e reunido com as duas partes, aí as partes que vão definir o local, né? Pode ser no escritório de advocacia, pode ser numa OAB, pode ser em vários locais, né? E o mediador ad hoc, que é contratado pelas partes, ir lá fazer seu trabalho. Então, existe sim essa figura do mediador ad hoc. Mas existe também os mediadores que são credenciados a câmaras de mediação, né? Aí em Sinop tem, aqui em Cuiabá tem, Sorriso tem, vários lugares aqui do Mato Grosso já tem, e são câmaras muito boas, são câmaras com profissionais que possuem um respeito, que sabem do que estão falando. Então, ali também tem uma segurança. Qual que é a diferença desse mediador que está ali? A diferença é que você buscar dentro de uma câmara, você tem as regras das câmaras. Então, isso. Além do advogado conhecer o perfil daquele mediador, ele também vai buscar conhecer aquela câmara. Tá cortando o áudio, doutor. Eu acho que cortou o áudio. Vocês estão ouvindo, gente? Tá cortando. Cortou, o que eu falei? Que cortou o áudio. Ah, tá. Então, aí você estava falando, cortou bem naquela parte do regulamento da Câmara, além, né, Isso. As câmaras, elas possuem as suas regras, né? Tem as suas regras ali. Então, ali nas suas regras, quando eu vou levar um conflito para uma câmara, do mesmo modo que eu vou buscar conhecer o perfil, o currículo daquele mediador, eu também vou fazer isso com as câmaras. Eu vou conhecer se a câmara é uma câmara idônea, qual que é a tabela daquela câmara,
quais que são as regras que ela possui. Então, tem que conhecer, porque cada Câmara tem a sua regra, cada Câmara tem o seu regimento e deve ser analisado esse seu regimento. Então, ali nós temos uma mediação extrajudicial, tá? Isso. Aí nós temos as mediações judiciais, aquelas realizadas no Sejusques, né? Então, aquelas mediações ali são feitas por mediadores que estão em formação judicial, né, para tirar o título de mediador judicial, ou aqueles que já são mediadores judiciais. E ali também tem as suas diretrizes, né? Quando eu já ia falar que eu já ia lá na frente, né? Por que eu acho que nós temos que buscar as mediações extrajudiciais? Porque o judiciário ele foi feito para a solução dos seus conflitos judiciais ali, os trâmites, artigo 334, naquele, né? E do jeito que nós estamos vivenciando hoje, quando o Sejusc nos dá a opção de celeridade, de rapidez, de resolver logo o conflito, hoje nós vemos que para marcar uma sessão de mediação, dura-se aí um período de no mínimo 3 meses. Ora, com 3 meses eu já entrei com ação e já estou com uma liminar na mão, e etc, etc. Então, perde o sentido, né? Já na mediação extrajudicial, não. Além do mediador também ser uma pessoa que vai trabalhar com afinco, ele também está sendo remunerado por aquilo ali. É muito difícil os mediadores extrajudiciais estarem nos Sejusques, porque eles já têm o seu trabalho e eles desenvolvem ali outras técnicas diferentes. Então, a dedicação é diferente. Eu já percebi que é diferente. Então, eu acho que vale muito mais buscar uma extrajudicial por conta do tempo, por conta de economia, por conta de principalmente do tempo, né? A rapidez ali é muito grande e o resultado sem comparação. E é bem importante, doutora, a gente ressaltar a questão da segurança jurídica, né? Porque se tem ainda, eu sinto muito aqui em Sinop, principalmente, eu não sei, eu acompanho aí o mercado em Cuiabá também, mas eu sinto que existe muita dúvida ainda dos nossos colegas no sentido da segurança jurídica. Como o título que a gente constitui, qual que é a segurança que esse título vai trazer? Eu digo assim porque o nosso aqui, a procura agora em tempo de pandemia, e principalmente depois que nós tivemos nós fizemos o credenciamento aqui da Câmara ao Tribunal de Justiça, a gente entendeu, e só pelo fato de termos esse credenciamento, houve um aumento na procura dos procedimentos, sabe? E eu acho que é bem importante. Eu acho que é bem importante a gente. É home office, fica tranquila. Eu acho que é bem importante a gente. Não tem problema nenhum, fica tranquila, doutora. Eu acho que é bem importante a gente falar, né, sobre essa questão da segurança jurídica, porque eu, enquanto advogada, eu preciso entregar isso para o meu cliente. Eu preciso dizer para ele, ó, vamos fazer ou vamos optar por vamos tentar essa opção, vamos procurar essa outra porta, porque eu vou conseguir, no final, trazer essa segurança jurídica para você. Então, eu acho que é bem importante a gente ressaltar isso. Sem dúvida. A segurança jurídica ela existe, né? Até porque ele já buscou uma mediação. A própria mediação ela já lhe assegura, já tem toda essa característica da própria segurança jurídica, né? Então, ali, do mesmo modo, ele está seguro, né? Tem a segurança jurídica, porque sai dali com título executivo extrajudicial, podendo ser homologado judicialmente, tá? E ali também ele também está assegurado de um sigilo, né? Um sigilo bem importante de ser falado também. Então, o título que ele recebe é um título executivo extrajudicial, podendo ser homologado até mesmo pelas vias do Sejusc. Isso. E ele tem, e é bem importante, você falou dos princípios, a gente tem 2 princípios aí que são importantes de ressaltar, que é o princípio da confidencialidade e o princípio e o sigilo. Nós temos a observação ali, nós precisamos observar o sigilo. Eu não sei se a doutora está me ouvindo. Está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo, gente? Oi? Está me ouvindo?
Isso, tá. Então, olha só, como eu dizia, né, a relação do princípio da confidencialidade. No sentido de que nós, mediadores, quando estamos atuando como mediadores, nós não podemos nem ser citados ou intimados para testemunhar. Sim, Né, se o objeto mediador da relação, não pode ser testemunha em então, processos. em Isso é processo. vedado. Então exato. Então é bem importante a gente falar disso, por quê? Porque isso vai trazer uma segurança ali. Então, por exemplo, tudo que falamos e tudo que nós trazemos dentro das sessões de mediação, principalmente a preocupação que eu vejo por parte dos colegas, ela se dá mais em âmbito extrajudicial. Então, é bem importante a gente ressaltar que tudo que nós falamos dentro da sessão não pode sair dali. O princípio da confidencialidade vai assistir aí essa sessão. Né? Então, tanto é que nós usamos, gente, papel para fazer as anotações. Esses papéis eles são rasgados e jogados fora. Nós não utilizamos gravação durante o procedimento de mediação. Nada disso acontece. Por quê? Porque não é um momento para se juntar provas. É um momento para que as partes elas conversem. Até tivemos um comentário aqui da doutora Melanie, que ela disse assim, ó, deixa eu ver se eu encontro aqui. Ela disse que ali o mediador, ele atua em favor, ó, ele atua para buscar o interesse das pessoas e não o direito. Ou seja, a gente vai atuar enquanto mediador para buscar o interesse das partes, né? E o advogado que está acompanhando essas partes é que vai atuar ali na observação desse direito. Exatamente. E aí eu entro na questão de qual que é a postura mais assertiva do advogado que vai atuar numa audiência ou numa sessão de mediação, conciliação. Tá, eu acho que cortou a ligação, mas vou ver se eu consigo compreender aqui. Você perguntou qual que é a postura do advogado na sessão de mediação. Mas só para fechar então o raciocínio da questão da segurança jurídica, então, na mediação ela tem a sua segurança jurídica, porque sai ali um título executivo extrajudicial, podendo ser homologado judicialmente. Ali, o mediador, ele não determina, não busca o direito, ele busca o interesse das partes. Exato. O mediador, ele não poderá fazer parte de algum processo, ele não pode ser testemunha, a menos que haja um crime, tá? Isso é importante. Então, ele não pode ser testemunha. E tudo que fica ali é sigiloso, resguardado ao mediador, né? E às partes que estão ali. Agora, qual é a postura do advogado durante uma sessão de mediação, durante uma mediação, durante uma conciliação, durante até mesmo de uma arbitragem? É ser um advogado colaborativo, né? Um advogado que conheça profundamente, aí volto até no que eu falei anteriormente, conheça profundamente o conflito do seu cliente, conheça a situação que ele está vivendo. Então, é o conflito, a vivência daquele cliente e também como formas que ele poderá trazer para solucionar aquele conflito, né? Meios, alternativas para solucionar. Então, ou seja, ele está atuando como um colaborador, né? E ainda dando a segurança jurídica a ele. Então, o advogado, ele tem que conhecer a raiz do problema, ele tem que conhecer o problema em si, tá? Como um todo, para poder levar lá. Não é só que nem a gente faz, eu peticiono, eu entendo o caso, ali, protocolo e vou. Não. Ali você vai atuar, você vai conversar, você vai entender o outro lado também e vai ali atuar na colaboração, no auxílio com as partes e também principalmente com o seu cliente. Muito bom. Doutora, a Melanie também fez uma pergunta aqui em cima. Vamos aproveitar aqui, porque senão vai passando e depois... O que é Comitê de Resolução de Disputas? Falar sobre o Comitê de Resolução de Disputas. As ADRs que ela quer saber? Então, isso. Eu acho que é. Tá. As alternativas, Alternative Disputes Resolutions, né? Eu não sou muito boa no meu inglês. Mas é isso aí. Mas são alternativas, né? Para solucionar o conflito. Então, é a justiça multiportas, né? Traduzindo, é a justiça multiportas. A gente saber que temos outras alternativas para solucionar os conflitos
diferente. Nós já temos a ação, e temos também... Doutora, cortou seu áudio. Espera aí, vamos ver. Voltou, isso. É porque quando corta a imagem eu não falo nada, mas o áudio daí eu tenho que interromper. Não, porque eu estou fugindo do corona, né? Então eu estou ilhada aqui em outro lugar, eu estou em Cuiabá, eu estou, na verdade, na minha chácara aqui, com família, todo mundo reunido, e aqui a gente faz de tudo. Então, às vezes corta um pouquinho, mas o sinal tá bom. Então, assim, como eu dizia, existem alternativas, né? Então, ao pé da letra do significado da ADR é essa, né? Alternativas para resolver umas disputas, que são outros conflitos. No caso, a gente pode buscar a mediação, a negociação, a conciliação, a arbitragem e também, né, a mais comum de todas, o judiciário. Né? Então, essas são as formas que nós temos. É a chamada justiça multiportas no Brasil. Né? Multiportas. Isso. É bem importante. Eu gosto muito desse termo sistema, né? Multiportas, alternativa. Eu gosto mais dos adequados, meios adequados. Mas são várias siglas para falar dos mesmos institutos. Mas o que é bem importante é que hoje nós não temos uma porta apenas. Não. E falta muito para nós, profissionais aqui, operadores do direito, advogados, a gente precisa entender que nem sempre eu vou pegar aqui, o cliente trouxe ali a questão dele, eu não preciso levar isso lá para o judiciário. Eu posso sim analisar, porque eu tenho outras portas, o sistema legislativo hoje me traz essas alternativas, eu posso ver qual que é o seu problema, qual é a sua questão jurídica, eu posso analisar isso, dizer assim, ofertar para o meu cliente uma outra alternativa. E às vezes nós estamos perdendo, às vezes, e eu digo enquanto advogados, de nos apropriarmos desses institutos, né? E dizemos assim, eu tenho essa porta aqui, o que você acha? Vai ser mais rápida, será mais célere, vai ser mais barata, porque existe esse mito de que, eu vou levar uma questão para a mediação, isso vai ser muito caro, para a arbitragem, isso vai ser muito caro. Mas a gente sabe que a média hoje de um processo judicial, eu digo aqui, pelo menos aqui em Sinop, a última vez que eu fiz, né, que eu vi a pesquisa, era de 3 anos e meio a 4 anos de uma ação civil. Então, olha só, quanto tempo não se perde ali. E, de repente, dentro de um procedimento de mediação ou de conciliação, ou até dentro de uma negociação bem feita, aquilo ali vai se resolver em meses. Né? Às vezes nem meses, às vezes em semanas ou em dias. Então, né? Então, assim, tem gente que eu ouço muito ainda aqui, eu parto sempre muito da minha realidade aqui, eu ouço muito assim, mas eu vou levar lá para mediação, vai resolver muito rápido, não vou ter os honorários de sucumbência, por exemplo, não vou ter os honorários lá no final. Mas aí eu digo, quantas questões você, de repente, quantos clientes ou quantas questões você não deixou de resolver, que você não resolveria naquele tempo, né? E uma coisa leva a outra, né? Um cliente vai, né? Pode falar. E não é só isso, né, doutora? É aquela busca de você solucionar um conflito e garantir também os seus honorários, e eu quero falar sobre isso também, garantir os seus honorários, a garantir uma eficiência, uma qualidade, né? Eu acho que nós estamos passando por um momento em que a gente precisa analisar a qualidade que é ofertada para o nosso cliente, né? Muitos já me questionaram há algum tempo atrás, isso não funciona, Nelia, não vai funcionar porque as máquinas estão chegando, os computadores, os robôs estão aí para nos substituir. Primeiro, que ninguém é substituível. Em segundo, que se a gente buscar estudar, o mercado está aí e ele está amplo. A mediação, os métodos de solução de conflito, eles não voltam mais, não tem como mais voltar. Porque o judiciário não tem mais, né, como você disse também, no começo. Não tem mais condições de nos ofertar um serviço de qualidade, né? Se algum dia ele nos ofertou. Mas é isso. Precisa ser realista, assim, né? Então, assim, aliás, é uma das minhas características. Então, assim, buscar esses meios, né?
E aí, eu não sei se a doutora já tem esse conhecimento, mas nós temos, inclusive, uma nota técnica pela OAB de Mato Grosso, emitida para buscarmos os métodos de solução de conflito nesse período de pandemia. Nós temos também uma resolução do Conselho Nacional, tá, da OAB, que é a resolução 196/2020, que nos permite atuar e saber cobrar ali dos honorários, entendeu? Agora cortou. Peraí. Cortou. Isso. Que parece Isso, aqui para mim um preto, aí volta. Por isso, aí deleta Aí tudo. volta. Então, assim, até fizemos um bate-papo sempre atrás com a AB da Bahia, entre comissões, nós falamos bastante nisso, dessa importância do advogado também buscar isso, porque tem advogado que nem sabe que existe essa resolução 196, que é deste ano, que nos faz buscar e cobrar por atuar em mediação. Então, ele nos equipara a essa possibilidade. Então, ele nos assegura de garantir os nossos honorários atuando na mediação. É muito importante o advogado aí de Sinop, da região, daqui de Cuiabá, do Brasil todo, conhecer isso. Busca lá depois no nosso Insta, nós conversamos muito sobre isso. Foi bem interessante. A doutora Rosane colocou alguns pontos, a gente colocou aqui também outros, foi bem legal. Então, busquem isso, porque isso assegura ainda mais a possibilidade de garantir os honorários. Ou seja, então, você não tem que buscar, nossa, então lá no judiciário eu vou garantir minha sucumbência. Quem garante que vai ter sucumbência, minha gente? Se seu processo der improcedente, você vai ter que pagar a sucumbência para a parte contrária. E mesmo assim, se você busca no juizado especial, às vezes nem sucumbência tem, quando está em turma recursal. Então, assim, tem que ser analisado, tudo isso tem que ser pesado. E para a gente sopesar tudo isso, nós precisamos estudar, buscar, ver o que de fato tenho para mim agora, né? Então, é bem isso mesmo. Qual que vai ser o caminho mais adequado? Então, eu vou buscar uma negociação, uma mediação, uma arbitragem, mas como que eu vou saber de tudo isso? Nalian, me diz, você fala assim, não, mas tá bom, mas e aí, como que eu vou saber que eu tenho que procurar mediação, que eu tenho que procurar? Nós já conversamos lá no início, qual que é a diferença de um do outro, da conciliação e da mediação. Se a gente já falou essa distinção, ali a gente já pode ver. Mas e aí, como que eu vou cobrar? Olha o processo, olha o conflito, analise, coloque na ponta do lápis o que mais vai valer a pena, o tempo ou o dinheiro gasto, o que eu vou obter mais resultado, sabendo que automaticamente eu tenho que passar pelo artigo 334. Será que vale a pena eu esperar tanto tempo? Será que vale a pena eu contratar um mediador ad hoc, buscar... isso daí vai muito da sensibilidade também dos colegas, vai muito da nossa sensibilidade em olhar para aquele conflito e falar, poxa, né? Para que eu vou arrastar essa dor dessa pessoa? Né? Hoje eu conversava com um cliente e eu disse para ele, falei, o senhor tem que ver agora o que vai valer a pena para o senhor? Nós chegamos num momento de um processo, será que realmente vale essa nota de repúdio? Será que nesse momento vai valer a pena alguns fatos? Será que não vai remoer as dores de novo? Isso tem que ser analisado, mas isso também tem que ser levado para o cliente, para ele também entender essa importância, né? Porque se valer a pena, tá valendo. Se não valer a pena, vamos repensar, né? Nós estamos aqui neste mundo que é para pensar, analisar, né? Qual que é o nosso significado aqui neste momento da vida, né? Eu acho que isso também tem que ser olhado. E a gente fala, e a gente está passando por um momento de análise, né, das nossas ações e de como nós temos vivido, e eu acho que é um momento bem importante para a gente fazer fazer essa reflexão. E a doutora está falando aqui e me vem uma questão que é bastante recorrente, no sentido de que, como é que eu vou saber o que ofertar para o meu cliente? É estudando, gente? Às vezes fica chato a gente falar, mas, eu preciso ser mediador? Não, mas você precisa conhecer esses institutos. Porque como é que você vai ofertar uma coisa que você nem sabe ao certo o que é? Eu não sei diferenciar mediação de conciliação, de negociação. Arbitragem, eu acho que é um método autocompositivo,
Porque isso acontece muito, doutora, da aula também, sabe? Que não são questões absurdas, né? Então, assim, como é que eu vou ofertar? Eu preciso saber, eu preciso conhecer. E a gente tem muito material, a gente tem muito... tem livros, eu agora há pouco falei, vou mostrar ele de novo aqui, gente, ó. O Como Chegar ao Sim, que é o básico. A gente tem cursos, tem e-books na internet que são gratuitos, que nos mostram essas diferenças e vamos nos aprofundando, porque é o conhecimento que vai nos transformar, que vai fazer a gente continuar, né? E a gente precisa... E você usa uma expressão, uma palavra que eu acho maravilhosa. Eu fico assim, eu adoro essa palavra, que é sensibilidade. A gente precisa... o advogado não é mais aquela figura... que vai, resolve, e ele só informa o cliente quando o cliente liga para ele, não é verdade? A gente precisa ter sensibilidade para saber, o cliente te procura com a dor dele, com a situação dele ali que está tirando o sono dele, né? O que eu vou ofertar para ele? Eu vou ofertar, de repente, o judiciário, que é uma porta lá, que não é desnecessária, ela está ali, é uma opção, porque existem situações que deveriam realmente estar lá, mas existem outras opções, né? E aí a gente precisa ter a sensibilidade de dizer assim, ó, o que é importante para você? Compartilhar com o cliente, né? Não dizer assim, ó, eu sou a super mulher, o super homem, eu vou resolver, me dá aqui que eu resolvo. Não, compartilhar com ele, fazer com que ele seja parte daquilo ali. E aí a gente entra naquilo que tem muita gente que vai virar os olhos agora, mas eu vou falar, que é o advogado 4.0, o advogado 5.0, que é o advogado que ele não é apenas o super-homem e a super-mulher, ele é aquele que traz aqui, vem cá, vamos aqui, eu vou te ajudar, mas a gente vai de mãos dadas, nós vamos juntos, né? Aí a gente fala das soft skills, tá acabando o nosso tempo já, passou muito rápido. Já? Já faltam Passou 5 rápido. minutos. Mas eu queria que a doutora falasse um pouquinho sobre esse perfil, né? Porque é uma transformação no mercado, né? E assim, aproveitando essa informação sua, eu acho que antes de mais nada, até me desculpa, só para eu também, que eu gosto muito de fechar raciocínio. Isso, pode falar. Eu acho assim que independente, nós temos também que tirar aquele mito que a mediação é um mundo cor-de-rosa. Não, ela não é cor-de-rosa, né? Muito pelo contrário. Eu estou em busca da pacificação, nossa, não. Realmente, o resultado dela é uma pacificação, mas o momento dela ali é uma construção, né? Então, aí já entrando no advogado 4.0, 5.0, né? Enfim, que aí vai dando os nomes, né? É você realmente trazer para o seu cliente, ele se tornar participativo, ele se tornar parte de fato, não é só lá colocar todo o problema, agora vai lá e resolve. Não, é uma troca, é uma conversa, é uma constância. Eu gosto muito de falar que é da qualidade. A gente passa a ter uma qualidade maior, porque a gente vai estar entendendo o cliente, né, no seu todo. E ali nós podemos, aí com isso nós garantimos um cliente fiel, nós garantimos uma vida mais humana, né? Então a gente precisa ter isso. E aí a consequência é a pacificação social. Então, nós precisamos entender, a mediação não é um mundo cor-de-rosa, ela é um mundo em que precisamos atuar com técnicas, com qualidade, com respeito pelas partes, pelo respeito pelo problema do nosso cliente, né? E trazê-lo. Então, a advocacia 4.0 é trazer. E aí vem somado também a informática, né? Ao trabalho da informatização, que é o mundo agora se tornou mais online, as tecnologias estão aí. Então, o nosso cliente ele tem que estar mais aqui, né? Mais próximo de nós, e a gente ir mais próxima deles, entendendo. E utilizar os artifícios da tecnologia para somar tudo isso, né? Então, aí a gente entra nas mediações online, nas arbitragens online, e também o próprio judiciário se tornou online, né? Quando nós iniciamos, olha que interessante, perdoe-me, iniciamos falando, né, que hoje os portões dos tribunais, dos fóruns, estão literalmente fechados. Estão literalmente fechados. Então, os processos físicos
vão ter que ser todos escaneados, né, para poder ser atualizado pelo sistema. Mas continuou os processos online, eles estão aí. Então, essas ferramentas técnicas, tecnológicas, somado ao nosso cliente ao do nosso lado e nós do lado dele, entendendo a realidade de fato dele, poxa vida, né? Nós conseguiremos sim pacificar uma sociedade, conseguiremos sim termos clientes fiéis, conseguiremos sim garantir os nossos honorários e ter um respeito social. Eu acho que isso é muito importante, né? Essa análise no contexto geral, eu acho que é isso. É verdade, mas eu até anotei aqui que foi uma questão que nós falaríamos, a doutora falou que são as ODRs, né? Foi uma pergunta que a gente recebeu. O que é ODR? Eu ouço muito falar. ODR, gente, é isso, exatamente isso que a doutora Nalian disse. É uma sigla, né, Online Dispute Resolution, que vai ser o quê? Todos esses institutos que falamos, mediação, conciliação, arbitragem, negociação, em âmbito virtual. Nós fizemos aqui já no Instituto, a doutora já deve ter... Do mesmo jeito que você participa lá da audiência, hoje, né, online, a gente tem um sistema, no meu caso, quando atuo como mediadora extrajudicial, atuo aqui pelo Instituto, né, pela Câmara, nós temos um sistema em que nós fazemos as sessões dentro desse sistema e ele é virtual. Basicamente, em linhas menores, porque nosso tempo realmente está acabando, seria isso. E assim, quero, né, passar a palavra para a doutora Nalian, porque nosso tempo está acabando, nós temos 2 minutinhos. Agradeço, doutora, de coração, a tua disponibilidade de estar aqui conosco. Sim. Passou super rápido, né? Eu também achei. Passou. Agradeço a tua disposição. Uma hora dessas, a gente sabe que você está em casa aí, que você tem os teus filhos, a tua família, de estar aqui conversando com a gente. Quero que a doutora deixe aqui os teus perfis, porque tem bastante conteúdo de valor lá também para que a doutora fale. E já deixo de antemão aqui a nossa comissão, nós estamos aqui, queremos participar, trabalhar junto com a comissão aí da seccional, nos colocamos à disposição. E nós também estamos à disposição, a nossa comissão, a nossa seccional, estamos à disposição, estamos de mãos dadas aí com todos vocês. E sigam a gente na comissão, no Instagram da comissão, que é o cma.abmt, né? .com.br, cma.abmt. E busca lá, nós estamos gerindo bastante conteúdo, nós estamos com um grupo de estudo, que amanhã nós teremos um encontro também, que é feito pelo Zoom, que é um grupo de estudo em arbitragem, que é outro instituto muito importante de ser estudado, é um grupo de estudo, e nós iniciamos há 15 dias atrás, do Marco Zero. Qual que é o Marco Zero? A lei de arbitragem. E aí nós estamos crescendo, estamos estudando profundamente. O grupo está maravilhoso, temos pessoas de todo o estado, vale muito a pena participar. Então, deixa esse convite. Amanhã, quem quiser participar, lá no nosso Insta, tem também o caminho do grupo do WhatsApp. E aí a gente está fomentando e precisamos trabalhar e conhecer, né? Conhecer, buscar mais e mais conhecimento, que robô nenhum pega lugar de advogado. Exatamente. Muito pelo contrário, entendeu? Nós vamos utilizá-lo ao nosso favor, através da própria ODR, como a doutora acabou de falar, e através de todos os métodos, através de todas as fontes e formas para solucionar o conflito e melhor ofertar para o nosso cliente. Tá bom? Verdade. Eu fico muito feliz, muito honrada pelo convite. Estou à disposição sempre que vocês precisarem. E eu conto sempre com vocês aí também, tá bom? Nós juntas, as 2 comissões e os aficionados aí pelos métodos de solução de conflitos, estamos aí unidos para colocar em prática, tá bom? Tá bom, doutora, gratidão. Gente, quem nos acompanhou aqui, doutores que estiveram conosco, apareceram alguns alunos meus aqui da graduação também. A gente agradece de coração os colegas que nos acompanharam e nós nos colocamos à disposição. Aqui os colegas advogados aqui de Sinop, nós estamos acompanhando as audiências, iniciou essa semana, né, as audiências na vara de família aqui, utilizando online, né, sendo online, ODR, e nós estamos aqui acompanhando e
nos colocamos à disposição de todos. Doutora, mais uma vez, muito obrigada. E nós vamos, Eu que aqui agradeço. já perguntaram, ó, quando vai ser a próxima live? Calma, gente, nós vamos preparar aí um material bem legal para vocês e nós vamos estreitar as relações agora e trazer bastante conteúdo de valor para vocês aqui. É isso aí. Tá, a gente tentou exprimir o máximo de informação. Espero que o objetivo tenha sido alcançado e vamos seguir aí juntos, tá bom? Muito obrigada. Bom. Estamos aí. Eu agradeço. Um abraço. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau, doutora. Tchau, tchau.